Boa noite. A ideia desse trabalho surgiu em 2002, quando fui a um programa de televisão falar de uma peça que eu estava fazendo. A peça se chamava Buda. Contava a história de uma mulher desesperada em busca do amor. Mas como o título era Buda, me colocaram num dia do programa que o tema era religião. Programa de entrevista, tipo mesa redonda com vários convidados. Um deles era o Rabino Newton Bond. Estava lá para falar sobre um livro seu, A Alma Imoral. Então, durante a minha entrevista, a apresentadora me perguntou se eu tinha uma religião. Eu disse que era de descendência judaica, mas que o teatro tinha me aproximado do budismo. Então, que eu era uma judia budista. Falei. Veio o intervalo. Quando o programa, então, voltou ao ar, a apresentadora disse que tinha chegado para mim um fax. Olha quanto tempo. Já me perguntaram, Clarice, desculpe, o que é um fax? Era um rapaz de 22 anos. Eu me atrapalhei toda para explicar. Enfim, estava no programa que tinha chegado um fax meio assim, de uma telespectadora, mas que ela ia ler para ouvir a minha resposta. E o fax dizia o seguinte: minha filha, não existe judia budista. Ou você é bem judia, ou você é bem budista. Assinado, Dona Leia. Eu realmente não lembro o sobrenome dela, mas eu lembro que na hora não me pareceu budista. Uma mulher muito pobre, passava fome ao lado dos filhos, então ganhou de uma alma piedosa uma galinha. Como ela era muito religiosa, primeiro foi correndo ao rabino da região perguntar se aquela galinha poderia ser abatida segundo os preceitos religiosos. O rabino, vendo a urgência da pobre mulher, pegou a galinha, pediu que ela esperasse e foi com a esposa até o quarto estudar a questão. Consultou os livros, examinou a galinha, consultou bem os livros, examinou bem a galinha e chegou à seguinte conclusão: não. A galinha não estava em perfeitas condições de saúde para ser abatida segundo os preceitos religiosos. Pediu então que a esposa devolvesse a galinha à pobre mulher e lhe transmitisse a resposta. Assim que a pobre mulher viu a esposa do rabino com a galinha na mão, lhe perguntou, então, que o rabino disse. E a esposa respondeu, sim. Pode abater a galinha. A mulher correu ao encontro dos filhos, mas o rabino, escutando aquilo, questionou a esposa, furioso, não foi isso que eu mandei você dizer. Por que você disse isso à pobre mulher? E a esposa do rabino, então, respondeu, você olhou os livros, olhou a galinha. Olhou os livros, olhou a galinha, disse não. Eu olhei a mulher e olhei a galinha. Olhei a mulher, olhei a galinha e disse, sim. Um rabino estava em seu leito de morte. Na casa onde se encontravam os discípulos estavam reunidos. E a multidão se aglomerava para ouvir a última palavra do santo homem. O discípulo mais próximo tomou coragem e sussurrou ao ouvido do Rebbe. Rebbe, não nos deixe sem uma última palavra de sabedoria. Estamos todos esperando por uma palavra sua. Depois de um longo tempo e com um grande esforço, o sábio homem disse,
A vida é como uma xícara de chá. Os discípulos entraram em alvoroço. A vida é como uma xícara de chá. A vida é como uma xícara de chá. A vida é como uma xícara de chá. A frase foi sendo repetida por todos com grande entusiasmo. A perplexidade com tal revelação mística tomou conta de todos, até que alguém perguntou: mas por que a vida é como uma xícara de chá? Então, o mesmo fervor de antes, só que agora no sentido inverso, a pergunta veio voltando pela multidão, até que chegou aos ouvidos do discípulo mais próximo e com mais coragem do que antes. Vendo Rebbe em seus últimos estertores, lhe disse: Rebbe, imploramos que nos diga por que a vida é como uma xícara de chá. Então, com a última centelha de vida que ainda lhe restava, o sábio homem deu com os ombros e sussurrou: tudo bem, então a vida não é como uma xícara de chá. Sabe, dona Leia, outro dia veio um padre assistir a peça, ele me esperou lá fora e me disse assim: minha filha, você resgatou a essência do judaísmo de uma forma budista. Deus te abençoe. Sabe, dona Leia, eu acredito que o homem deve encontrar a sua religião, assim como eu também acredito que as religiões devem encontrar os seus homens. Boa saída para todos nós. Boa noite. Muito obrigada.